Então, vamos iniciar agora a unidade 3 e nela nós vamos explicar o processo de interação da radiação com a matéria e também vamos falar dos raios-x especificamente, pessoal. Então, gente, a radiação ela interage com a matéria. O que é a matéria? Vamos supor que seja o corpo humano e ela vai interagir por meio de dois mecanismos. Esse mecanismo de interação ele vai ser o direto ou o indireto. Vamos entender de uma forma bem básica. Vejamos aqui o nosso corpo, e o nosso corpo ele é constituído por maior parte de água, em torno de 70% a 80% é água, né? Então, já que nós temos muita água no corpo humano, se uma radiação ela interage com esse corpo, é mais provável que ela interaja com as moléculas de água. E se isso acontecer, nós vamos ter um conceito dentro da física chamado radiólise, que é justamente a molécula de água irradiada. E o que essa radiólise provoca para o resto da biologia? Radicais livres, que também não é uma situação boa, tá? Mas menos mal do que atingir diretamente o DNA, no qual vai acontecer no mecanismo direto. O mecanismo direto é quando a radiação ela burla, não interage com a água, ela vai diretamente no DNA. E aí pode ocasionar várias situações, desde com uma lesão simples, desde com uma mutação ou até mesmo a morte ali do DNA, né, que está dentro ali da célula, tá? Então aí esses danos, eles podem ser desde uma quebra dupla da fita do DNA, pode ser uma lesão na base única ou ela pode ser uma quebra da fita dupla ali do DNA, tá? Então é uma situação que precisa ser observada. E nós temos, exemplo, uma prática lá no tratamento do câncer com radiação, que é a radioterapia, no qual intencionalmente a gente aplica uma alta dose de radiação justamente para que lese completamente as células cancerígenas, ou seja, para que elas morram. E isso é ocasionalmente, isso é propositalmente, quer dizer, é de forma proposital justamente para que a gente tenha aí essas mortes, tá? E vamos entender agora os diferentes tipos de radiação e como elas vão interagir com a matéria. Vamos falar da partícula, no caso, beta. Então, beta, nós vamos ter o beta negativo e nós vamos ter o beta positivo. Por exemplo, beta negativo provoca ionizações nos tecidos por interações eletrostáticas com os elétrons orbitais, liberando, então, a energia. Já o beta positivo, que é o pósitron, que é um elétron com carga oposta, né, que a gente tem os elétrons normalmente com carga negativa, então o pósitron é um elétron com carga positivo. Também elas vão liberar elas vão interagir com a matéria, liberando energia cinética, porque quando um pósitron, que é um elétron negativo, interage com o elétron normal, quando um pósitron, que é um elétron com carga positiva, interage com o elétron normal, que é negativo, ele se atrai. Na física acontece a atração. Só que ao mesmo tempo que eles se atraem, eles vão se repelir, e isso é chamado a aniquilação de pares. E aí, forma-se dois fótons com 511 kV e viaja basicamente em direções opostas, mas assim, em linha reta. E isso é muito bom para a medicina nuclear, para o exame de PET, né, que a gente precisa basicamente desses dois fótons de energia, justamente para que a gente tenha as imagens tomográficas a partir do uso do Flu 18, que é um emissor de pósitron, tá? Ou seja, de um beta positivo, tá? Nós temos também exemplo com relação à interação dos raios-x e dos raios gamas. Tá? Então, assim, nós temos radiações eletromagnéticas e são atenuadas do tecido através de 3 processos principais. Nós temos o efeito fotoelétrico, que é a absorção. A energia de um fóton é totalmente transferida para um elétron orbital, que é ejetado do átomo, desde que a energia do fóton seja maior do que a energia de ligação do elétron. Nós vamos ter o efeito Compton, que é o espalhamento. Um fóton interage com o elétron fracamente ligado, o fóton é desviado da sua trajetória inicial, o original, continuando a existir, mas com uma energia menor. E nós vamos ter, basicamente, a produção de pares, que este processo exige um fóton
com uma energia mínima de 1,02 megaelectrovolts, que é então convertida na criação de um par de elétrons, um positivo e outro negativo. Então a gente tem aí basicamente a explicação justamente aí dessa interação desses tipos de radiações com a matéria. Chegamos agora no nosso tão esperado raio-x. Então, pessoal, os raios-x eles foram descobertos lá em 1895, para ser mais exato, no dia 8 de novembro, lá na Alemanha, pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, onde ele fazia experimento com as ampolas de Crookes, e aí, acidentalmente, ocasionalmente, ele descobriu que daquela ampola algo estava brilhando em uma outra folha que estava ali. Então, aí, o que ele descobriu? Ele descobriu algo que ele nem sabia a que nome daria. Ou seja, por isso que ele denominou radiação X, justamente porque ele nunca tinha visto algo parecido e nem alguém outro da sociedade, ou nem outro membro da sociedade ou da parte científica tinha visto o que ele tinha descoberto naquele momento. E ele começou a fazer vários experimentos, tipo ele colocou entre a ampola e a placa lá fosforescente uma madeira, e ele percebeu que aquilo atravessava a madeira. Ele colocou borracha, colocou vários outros elementos e ele conseguiu que tudo atravessava. Até que ele teve a brilhante ideia de colocar a mão da esposa dele e ele percebeu que os ossos da mão da esposa dele, assim como o anel que estava no dedo dela, ficaram impressos basicamente nessa folha fosforescente, tá? E aí, como é que esses raios-x, então, eles são produzidos? Pegando esses primórdios lá, da ampola de Crookes que Röntgen usou, né, para justamente descobrir raio-x, hoje nós temos também bem semelhante, porém com um pouco mais de aprimoramento. Então, o que nós precisamos entender? Que os raios-x eles são ondas eletromagnéticas e que são produzidos a partir de energia elétrica, ou seja, artificialmente. Essa ampola precisa estar energizada, a gente coloca uma certa quantidade de quilovoltagem, de miliamperagem por um determinado tempo, aonde basicamente essa energia alimenta um lado negativo que é chamado catodo, e esse catodo tem filamento e esse catodo começa a emitir elétrons, e esses elétrons eles são atraídos para o polo positivo, que é o anodo, tá? Em alta velocidade, e quando acontece isso aqui em alta velocidade, eles esbarram aqui, e aí nesse esbarramento acontece a produção de raio-x. Quero dizer que no processo de 100%, 99% é calor e 1% apenas é radiação, tá? E existe o que nós chamamos de radiação de frenamento ou de Bremsstrahlung. Justamente quando esses elétrons batem aqui no alvo, eles freiam, e aí por isso que fala frenamento, e é basicamente a produção de raio-x. E também tem um outro conceito que pode ser dado, que é radiação característica. Quando um elétron acelerado colide com o átomo do anodo e ejeta um elétron de uma das suas camadas internas. Um elétron de uma camada mais externa preenche a lacuna. A energia liberada por esse salto eletrônico é emitida como um foto de raio-x, conhecido como radiação característica, tá? Vamos falar um pouco mais da ampola de raio-x. Então, a ampola de raio-x é uma ampola de vidro bem resistente e tudo que está dentro dessa ampola foi colocado ali a vácuo, porque no processo de produção de raio-x não precisa ter matéria ali para não ter divergência ou interação com esses elétrons, tá? Então, de um lado a gente tem o catodo, que é o polo negativo da ampola, aonde quando aquecido se emite elétrons. Do outro lado a gente tem o anodo, que é o polo positivo da ampola, que quando esses elétrons colidem vai acontecer basicamente a produção de raio-x, ok? E geralmente essa ampola está dentro de um cabeçote que é basicamente revestido por chumbo e tem só uma janela por onde essa radiação X ela vai basicamente sair, tá? E só para a gente resumir, o processo de geração de raio-x acontece em 5 etapas. Primeiro, o filamento do cátodo é aquecido, emitindo elétrons. 2, uma alta voltagem acelera os elétrons em direção ao anodo. 3,
os elétrons colidem com o alvo do anodo, geralmente de tungstênio. 4. Essa colisão produz raio-x e calor. A maior parte da energia cinética dos elétrons se converte em calor. 5. Os raios-x atravessam o corpo a ser radiografado e esses serão detectados por um filme, por um sensor, por um detector, criando assim a imagem radiológica. Então tem várias exemplificações na apostila, depois vocês vão dar uma olhada e de forma bem básica é isso que a gente precisa entender sobre os raios-x, ok? E para a produção das imagens, como que acontece? Essa radiação viaja na matéria, que é o corpo do paciente, a diferença, enfim, é detectada por um receptor de imagem, um detector, e ali é convertido basicamente em imagem, tá? E esses raios-x, pessoal, são usados dentro da parte do diagnóstico para fazer radiografias simples, mamografia, densitometria, tomografia, tá? E na parte industrial para fazer inspeção de peças, enfim, até irradiação de alimentos, ok? E aí, pessoal, se tratando de diagnóstico, a gente pode falar que dá para fazer diagnóstico em qualquer parte do corpo, tá? E quase já finalizando essa nossa aula, a gente precisa falar de atenuação, de radiação, os conceitos de camada semi-redutora e conceitos de coeficiente de atenuação. Então, pessoal, é assim, se eu tenho aqui uma matéria, vamos imaginar aqui o meu braço, tá? E o raio-x atravessa aqui, do outro lado, pessoal, se for muito espesso aqui, eu tenho que ter uma camada semi-redutora, porque senão eu vou ter a radiação espalhada, e essa radiação espalhada, ela não é legal, ela só vai dar prejuízo para tanto a biologia como para a questão da imagem. Com relação ao coeficiente de atenuação, é só entender que também, além desse músculo aqui dentro tem um osso, então o músculo atenua de uma certa forma, assim como o osso vai atenuar de uma certa forma, porque é bem mais denso, tá? Então, assim, existe também esses dois conceitos dentro da parte da física. Em resumo, a atenuação do raio-x é um processo fundamental na radiologia e na física da radiação. Então, a gente tem aí, por exemplo, o coeficiente de atenuação como uma ferramenta importante para entender e quantificar a interação dos raios-x com a matéria, permitindo o controle e a otimização de aplicações como a radiografia e a radioterapia. Então, aqui a gente finaliza mais uma unidade e seguimos para a próxima.